ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני. Shalom, vamos falar sobre algumas questões sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Às vezes se confunde algumas coisas sobre esse livro, achando que Paulo está falando o tempo todo contra a lei do Senhor, contra a Torá. Mas precisamos compreender a mente de Paulo, a mente de Shaul. Ele pensava de forma hebraica, ele não era um louco desvairado que uma hora fala bem da lei, da Torá. A lei é boa, o mandamento é justo, santo e bom, como diz em Romanos 7,12, e depois fala que a lei é má. Ele mesmo era zeloso cumpridor da Torá. Em um episódio de Atos, quando Paulo chega a Jerusalém, ele é informado que muitos judeus creram e são zelosos da lei, e que gentios haviam crido e a estes foram dadas as recomendações do Concílio de Jerusalém, o qual está descrito em Atos 15. As recomendações iniciais e então posteriormente eles começariam a conhecer mais da lei, mais a Torá, e isso é algo extremamente normal, porque ninguém que chega de primeira instância é dado toda a lei para se cumprir, mas a partir que ela começa a se familiarizar, ela vai aprendendo passo a passo. Como diz os nossos sábios, aprende uma mitzvah, e essa mitzvah, esse mandamento, vai te conduzir a outro mandamento. Mas alguns acusavam Paulo de pregar contra a lei, contra Moisés, e de dizer para que os filhos não fossem circuncidados. E para que esse boato então fosse desmentido, Paulo então participa do voto com 4 homens, fazendo tudo conforme a lei, tudo conforme a Torá, mostrando que ele mesmo era um cumpridor da lei, era um cumpridor da Torá. E esse relato a gente vê em Atos 21, 19 a 26. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que o Eterno fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória ao Eterno e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da Torá. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, que te vamos dizer: estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a Torá. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Mas enfim, gostaria de colocar a situação quando Paulo repreende Pedro em Gálatas 2, verso 12 a 14. A maioria se opõe à lei, achando que Paulo está repreendendo Pedro, Quefas, por ser como um gentil comendo comida que não está de acordo com as leis alimentícias de Levítico 11, e que Pedro está obrigando os gentios a cumprirem a lei, a cumprirem a Torá, como se isso fosse algo inaceitável, já que ele mesmo não cumpre a lei comendo comida que não está na Torá. Mas creio que não é bem isso. Primeiramente precisamos entender que na carta de Gálatas, Paulo, e só fazendo uma observação, Paulo era o nome romano, de cidadão romano, e Shaul é o nome hebraico de Paulo. E era muito comum naquela época ter 2 nomes. Saulo, Shaul em hebraico, não teve um nome mudado pelo Senhor para Paulo quando ele se converteu na estrada de Damasco. Muitos hoje dizem que Paulo teve seu nome mudado quando se converteu, mas isso não procede da verdade. Enfim, Paulo trata nesta carta um grupo chamado os da circuncisão. Era um grupo legalista que praticava as obras da lei.
E esse grupo da circuncisão tinha todo um ritual próprio acerca da circuncisão, dizendo que somente daquela maneira que a circuncisão tinha que ser feita. Se não fosse feito daquela maneira, a circuncisão não valia. E somente daquela maneira a circuncisão tinha valor para a salvação. E o que são obras da lei? Em hebraico é Maasei HaTorah, e em grego é Ergon Nomos, e são leis rabínicas, observâncias legalistas, leis criadas por rabinos que acabaram por ter o mesmo status da Torá do Eterno, assim determinado pelos homens e não pelo Eterno. As mitzvot derabanan, que são leis rabínicas ou leis orais, eram leis geralmente baseadas em interpretações dos tribunais, costumes e também em exemplos de vidas ou hábitos de grandes rabinos, e estes exemplos também são chamados de Maasei HaTorah ou obras da lei. Na questão das mitzvot derabanan, ou obras da lei, quero então fazer uma citação muito interessante de um artigo do arqueólogo Jorge Febro, que é presidente da Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente, sobre os manuscritos achados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, entre 1947 e 1956. Bom, então ele diz assim: entre 1947 e 1956, centenas de manuscritos antigos, incluindo cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, foram descobertos dentro de grandes vasos de barro, escondidos em 11 cavernas nas montanhas do lado oeste do Mar Morto. Ao analisar sua escrita e submetê-los a testes radiométricos, os arqueólogos ficaram pasmos ao constatar que esses documentos tinham cerca de 2.000 anos de idade. Alguns haviam sido escritos nos dias de Jesus e outros até 2 séculos antes. Quem teria escrito os famosos manuscritos do Mar Morto? Por que teriam sido escondidos nas cavernas do remoto e inóspito deserto da Judéia? Que segredos eles escondem? Essas perguntas continuam sendo debatidas até hoje por arqueólogos, historiadores, filósofos e teólogos. Mas algumas respostas surpreendentes já foram encontradas. Uma dessas surpresas ocorre num manuscrito conhecido como MMT, abreviatura da expressão hebraica Miksat Maasei HaTorah, importantes obras da lei. Esse é o único escrito fora da Bíblia que usa a expressão obras da lei. Antes de sua descoberta, essa expressão só aparecia nos escritos do apóstolo Paulo, onde severas críticas são feitas às obras da lei. Paulo ensina, por exemplo, que o homem não é salvo pelas obras da lei, Gálatas 2,16, e que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, Gálatas 3,10. O que Paulo queria dizer por obras da lei? Alguns acharam que ele estava se referindo à obediência à Torá de Deus, do Eterno, e concluíram muito apressadamente que os cristãos não precisavam mais obedecer os 10 mandamentos. E eu acrescento, além dos 10 mandamentos. O MMT, contudo, aponta para um significado totalmente diferente. 6 cópias fragmentárias do MMT foram descobertas nas cavernas do Mar Morto, indicando que provavelmente muitas outras cópias foram feitas e distribuídas. O MMT é uma carta com mais de 130 linhas que tenta convencer seus leitores a praticar as importantes obras da lei. E para nossa grata surpresa, ele faz uma lista de cerca de 20 dessas práticas religiosas consideradas extremamente importantes pelo autor do MMT. Então é contra essas leis rabínicas que se tornaram fardos pesados que Yeshua se opõe, e Paulo também se opõe, e não a Torá, a lei revelada no Sinai a Moisés e ao povo de Israel. Em Mateus 23:3, Yeshua diz assim: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, negligenciando o mandamento de Elohim, guardais a tradição dos homens. Está escrito em Marcos 7:8. Nesses versículos, segundo estudiosos, a palavra hebraica usada para obras e tradições é takanot, a qual se refere às leis rabínicas. Portanto, Yeshua estava dizendo
que era para guardar a Torá em si, ou a lei de Moisés, a qual eles ensinavam, mas não era para seguir o exemplo da vida deles, ou como vimos, as obras da lei ou Maaser HaTorá, pois essas obras eram pesadas demais para serem carregadas. E Yeshua também diz que a Torá, o princípio da Torá, estava sendo invalidado pelo costume e as leis rabínicas que estavam tendo o mesmo peso que a Torá. Então cabe aqui lembrar que nem toda tradição ou exemplo de vida é ruim de se seguir. Há bons exemplos, sim, mas a questão aqui é que as tradições não podem ter o mesmo peso que o mandamento do Eterno. E para se ter uma ideia como essas leis eram reais, vejamos o que o Talmud declara a respeito. Está escrito no tratado Eruvin 21b. Filho meu, ordena o Talmud, atende mais as palavras dos rabinos do que as da lei, do que as da Torá. Então, era contra estas obras da lei que Paulo está falando. Contra estas obras rabínicas que causavam peso, nas quais este grupo da circuncisão buscava justificação. Para este grupo, havia todo um ritual criado acerca da circuncisão, e que se deveria somente para que fosse válida. Shaul, Paulo, não está falando contra a Torá, a lei do Eterno. Bom, vejamos a questão de Pedro. Ele está sentado comendo com os gentios, ou no aramaico, arameus, se referindo ao povo sírio. Bem, Pedro está comendo e neste momento chega o grupo da circuncisão. E Pedro, temendo este grupo, vai se retirando da mesa dos gentios, e os judeus e Barnabé também se afastam dos gentios, temendo, assim como Pedro estava temendo. E está escrito que eles dissimulavam. É interessante que essa palavra no grego se refere a um ato de hipocrisia. Essa palavra é hipocrisis. Ou seja, pelo temor ao grupo da circuncisão, Pedro e os judeus que ali estão, então começam a ser hipócritas, atuando como atores, concordando com o grupo da circuncisão. E isso por causa do medo. E declarando essas obras da lei aos gentios. Seria como hoje, por exemplo, tem um grupo que diz que somente indo em uma denominação é que se está salvo. Não pode haver grupos em casa. Então, por exemplo, se eu estou na minha casa, em uma reunião, e chega esse grupo da denominação, e eu, pelo medo deste grupo, acabo entrando em concordância com eles, dizendo aos que estão na minha casa: olha, é assim mesmo, você precisa estar em uma denominação, isso é obrigatório. Mas eu, na verdade, não concordo, mas acabo assim fazendo porque tenho medo desse grupo. E creio que foi mais ou menos isso que aconteceu com Pedro, com Quefas e os judeus naquela ocasião. E nisso Paulo, Shaul, repreende Pedro, dizendo que ele, agindo como gentil transgressor, sendo hipócrita, porque obrigava os gentios a viverem nas obras da lei, como o grupo da circuncisão. E acerca da circuncisão, a qual Paulo fala bastante, Paulo está falando para este grupo que estava fazendo com que os gentios se circuncidassem pela razão errada. Razão esta que era para não serem perseguidos e para mostrarem boa aparência na carne. Gálatas 6, 12 e 13 nos diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz do Messias. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vocês vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então estava havendo uma perseguição devido a uma lei romana, que permitia somente algumas manifestações religiosas, como o judaísmo e os cultos romanos. E logo aqueles que aceitavam o Messias estavam fora do judaísmo tradicional, porque aceitavam o Messias, e também fora do cristianismo, e assim perseguidos. E dentro desse contexto, alguns se circuncidavam com a motivação de não serem perseguidos, porque assim seriam considerados do judaísmo tradicional. E nessas condições é que Paulo declara, em Gálatas 5, 2, 4: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, o Messias de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, pela razão errada,
que está obrigado a guardar toda a lei. Do Messias vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Então esse texto que Paulo cita não tem nada a ver contra a lei do Senhor. Ele não está falando que se você guardar a lei do Senhor, a Torá do Senhor, você está caindo da graça, porque a graça sempre existiu. A Torá é uma manifestação da graça do Senhor. Bom, é importante entendermos a palavra traduzida como obrigado aqui nesse verso 3 do capítulo 5 de Gálatas, qual Paulo fala assim: testifico a todo homem que se deixe circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Vamos ver essa palavra obrigado, o que significa. No grego é ophileites, que significa culpado, devedor, alguém que deve uma obrigação moral. Portanto, Paulo está dizendo que quem se deixa circuncidar pelo motivo errado se torna culpado e devedor diante da Torá. Este tem uma obrigação moral em cumprir toda a Torá. E isto é muito diferente do pensamento que a maioria tem a respeito das palavras proferidas por Paulo neste verso. Como se ele não fosse a favor de alguém cumprir a Torá. E Paulo, Shaul, ainda diz que prega a circuncisão, mas dentro da motivação correta e não com uma persuasão de um grupo legalista praticante das obras da lei. E assim ele diz em Gálatas 5, 11 e 12. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Portanto, compreendendo o contexto no qual Paulo está escrevendo aos Gálatas, vemos que ele em nenhum momento está falando contra a Torá do Senhor. Para mais informações e adquirir outros estudos que vão te ajudar no estudo das Escrituras, se assim desejar, acesse o nosso blog centroteshuvah.blogspot.com. Shalom. ירושלים של זהב ושל